O Eliasaf tinha uma excelente junta de bois. Eram dois animais fortes, experientes no trabalho da lavoura, partilhavam o jugo como uma verdadeira equipa. O tamanho dos animais era muito próximo, eram dois bois grandes, tamanhos muito parecidos. O temperamento dos animais também era semelhante, são animais da mesma espécie, estavam acostumados ao trabalho desde muito novos, de maneira que o trabalho com eles fluía, era fácil. E o Eliasaf podia lavrar tranquilamente 4 vezes mais terreno do que lavraria se não tivesse a força daqueles animais a auxiliar. Ele se orgulhava da sua parelha, era realmente toda a vizinhança admirava aqueles belos animais e o trabalho que eles podiam fazer. Até que numa manhã ele percebeu que um dos bois estava magoado. No dia anterior ele tinha pisado em falso num buraco e ao amanhecer a pata traseira do lado direito estava inchada, vermelha, e o animal ao andar protegia, não é? Aquele membro para não pisar no chão. Ficou evidente que não teria condições naquele estado de aguentar um dia de trabalho. Só que havia um problema, ainda havia um pedaço significativo de terra para lavrar e o Eliasaf não podia simplesmente ficar parado. E ele só tinha 2 bois. Solução: como é que vamos fazer isto? À mão não vou conseguir fazê-lo. Então ele pensou: bem, vou buscar o meu burro de carga. Não tinha um burro de carga, que era também um animal forte, resistente, era mais novo do que os bois, mas era um animal acostumado à carga, ao trabalho. E ele então pensou: bem, vamos colocar aqui este burro, sendo mais novo do que o boi, se calhar aguenta bem o trabalho, e sendo um animal também acostumado a trabalho pesado, quem sabe as coisas vão correr bem. Foi a ideia que ele teve. Foi um desastre. Os animais, para começar, tinham tamanhos muito diferentes, não é? O boi e o burro. O jugo estava feito para 2 animais mais ou menos do mesmo tamanho, que ficava completamente todo. O boi tinha muito mais força do que o burro. Por sua vez, o burro era mais resistente do que o boi. Mas o boi tinha vontade de trabalhar e o burro era teimoso, queria ficar empacado. De maneira que foi um dia terrível de trabalho. E ao fim do dia, um dia perdido, um dia cansativo, a única coisa que Eliasaf tinha era um campo esburacado em vez de lavrado e mais 2 animais lesionados. Tanto o boi quanto o burro tinham acabado o dia com a canga em péssimo estado. Eliasaf aprendeu na prática o que a lei do Senhor falava de forma muito clara e que dizia para não colocar jugo desigual. Está lá em Deuteronômio, os irmãos podem recordar o texto: com o boi e com o jumento não lavrarás juntamente. Notem o pormenor da lei, irmãos. A lei até isto chegava, mas a lei dizia claramente que isto era algo que não devia ser feito. A lei estipulara esta proibição por boas razões. Não era lógico, não era racional, não era produtivo e acabava por ser desastroso. O jugo desigual. E o apóstolo Paulo vai buscar exatamente esta ilustração, esta ideia, para falar aos crentes de Corinto a respeito da vida cristã, num dos textos mais conhecidos de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Abra a sua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 14 até o primeiro versículo do capítulo 7. São um trecho que para alguns comentaristas nem encaixa aqui dentro da carta, porque ele parece ter uma linguagem muito diferenciada, mas nós não vamos discutir esse pormenor, vamos apenas ler o texto e procurar entender. Ele diz assim, 2 Coríntios 6, a partir do verso 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?
E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivendo. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Esta é uma passagem usada, irmãos, praticamente só com um único objetivo. Pelo menos é o que eu costumo ouvir e é o que eu costumo conhecer. Eu imagino que o seu irmão já tem algum tempo de igreja, também já ouviu a aplicação deste texto, e a aplicação deste texto, regra geral, é usada apenas para uma coisa: para falar que um crente que não deve casar com um descrente. Aqueles que são jovens e já vivem na igreja há algum tempo, ou que foram criados na igreja, provavelmente em algum momento das suas vidas tiveram aquela, não é? Aquela coisa de, quem sabe, estão apaixonados por alguém que não é crente, e agora, pode ou não pode? E foram perguntar ao pastor, e o pastor foi a 2 Coríntios capítulo 6 e mostrou: olha, está aqui, não há possibilidade, não vos prendais a julgo desigual, é o que diz o texto. E será que é sobre isso que Paulo está a falar? Bem, irmãos, eu não quero negar que esta possa ser uma utilização da passagem, e nós vamos trabalhar com ela no fim, vamos voltar a este assunto, mas acho que fica claro lendo o texto, irmãos, porque aqui nós não estamos a falar de casamento. Se o texto for aplicado em relação a isto, ele poderá ser feito, tem que ser feito depois de nós compreendermos aquilo que o texto está a dizer. Paulo já tinha falado sobre casamento. Se os irmãos se lembrarem, ele gastou na sua primeira carta aos Coríntios o capítulo inteiro, o capítulo 7, a responder a perguntas sobre casamento. E se quisermos saber o que Paulo pensa sobre isto, temos que ir a 1 Coríntios 7, reler o capítulo inteiro. Calma, nós não vamos fazer isso agora, mas poderíamos fazê-lo, para então podermos perceber o que Paulo está a falar de casamentos, porque aqui não é o tema. Então, para nós entendermos o que Paulo está aqui a dizer, nós temos que recordar o contexto da igreja de Corinto e a situação dentro da carta que Paulo está a escrever neste momento. Vamos só lembrar, irmãos, rapidamente, porque os irmãos já têm isto em mente, aqueles que estão a acompanhar, nós já estamos aqui nas cartas de Paulo aos Coríntios há algumas semanas, várias já, para ser mais exato, há 66 semanas, portanto já faz um tempinho que aqui estamos. Corinto era uma cidade conhecida pelo seu liberalismo moral e sexual. Era uma cidade do deboche. O ambiente era um ambiente muito pouco propício para quem queria viver uma vida cristã pura e em processo de santificação. No entretanto, apesar desta dificuldade, quando Paulo começa o trabalho em Corinto, o Senhor Jesus vem a ele em sonho durante a noite e diz: não desanimes, o trabalho aqui é complicado, esta cidade é difícil, mas eu tenho muita gente nesta cidade. Eu tenho muita gente nesta cidade. E realmente, a igreja nasceu em Corinto. E onde nós podemos perceber, esta igreja não era uma igreja pequena, era uma igreja grande, era uma igreja com muitos membros, era grande em números e era uma igreja forte em termos de potencial espiritual. Mas o liberalismo da sociedade coríntia também marcava a igreja. O mote de Corinto era: tudo me é lícito. Tudo me é lícito. E na primeira carta, os irmãos devem se lembrar que Paulo respondeu a estas questões. Não é? Ele disse: olha, vocês gostam de dizer aí em Corinto, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Mas este era o mote que havia na cidade, irmãos, tudo é lícito. E esta ideia de que não há restrições entrou na igreja de Corinto, marcou a igreja de Corinto. E como é que nós sabemos isso? Pela primeira carta nós percebemos o que estava a acontecer. Por exemplo, dentro da igreja de Corinto havia uma liberdade total da atividade sexual dos crentes, ao ponto de haver um membro da igreja que tinha relações com a sua madrasta. E Paulo dizia: vocês aceitam isto? Acham que isto é aceitável dentro de uma igreja do Senhor? O testemunho que vocês estão a dar. Nós sabemos que dentro da igreja de Corinto havia muitos crentes que achavam que a liberdade para participar das atividades pagãs era total.
participar à vontade. A carne dos sacrifícios não significa nada. Então iam aos templos para participar das festas, aceitavam convites para estar nos sacrifícios dedicados aos deuses. Nossa fé é superior a estas coisas. Nós podemos aguentar com isto bem. A carninha que é boa, não é? A carninha que é boa. Não sei se lá em Corinto eles eram assim bem brasileiros, gostavam muito de picanha, irmão. Eles achavam que era lícito participarem por tudo, é lícito, não há problema nenhum. E também sabemos que aqueles crentes ali em Corinto achavam que era perfeitamente normal levar problemas da igreja para os tribunais do mundo. Não, também faça um processo contra o irmão e a gente lá no tribunal resolve as nossas coisas. E Paulo escreveu uma carta inteirinha, grande, para dizer aos crentes de Corinto: não pode ser assim, não é esta a maneira de nós vivermos. E o que é que os coríntios fizeram quando receberam esta carta? Ficaram felizes da vida, não é? E mandaram dizer a Paulo: irmão, muito obrigado pela sua carta, realmente fomos instruídos e vamos nos corrigir. Não. Os crentes de Corinto não aceitaram as repreensões de Paulo. Alguns inclusive ficaram zangados com Paulo, começaram a falar mal de Paulo e continuaram a se comportar da mesma maneira. E havia a ameaça de que este liberalismo, que a mistura dos conceitos da religião pagã a entrar dentro da igreja, contaminassem de tal maneira o relacionamento íntimo que os crentes de Corinto iam desenvolvendo com aqueles que não conheciam o Senhor era tão grande e a influência do mundo na igreja era tal. Paulo teve que escrever aos crentes de Corinto e dizer assim: nós somos embaixadores da parte de Cristo e como tal temos que zelar pelo nosso testemunho e como tal temos que viver uma vida santa. Não se prendam a um jugo desigual. Não pode haver mistura, porque senão as coisas não vão funcionar. Paulo estava a falar de duas realidades, dois reinos, duas sociedades, duas mentalidades, dois conjuntos de princípios, de propósitos diferentes. Paulo estava a dizer que era impossível juntar o antigo com o novo, tentar unir o que é da terra e o que é do céu, fazer comunhão entre o que está morto e o que está vivo, ter unidade entre o material e o espiritual. Ele diz: não é possível viver nesses dois mundos ao mesmo tempo, achando que não vai ser contaminado. Isso não é possível. Se alguém pensa que é possível, irmãos, vai enganar-se a si mesmo, já está do lado e não percebeu ainda. Paulo já tinha escrito isto de forma clara aos Coríntios numa carta anterior. Na primeira carta nós encontramos a seguinte expressão no capítulo 5, versículo 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ou seja, em pelo menos duas cartas Paulo já tinha mencionado isto. E o que é que ele quer dizer com isto? Ao longo da história da igreja tem havido várias interpretações do que significa este texto. E nós temos que responder a estas interpretações com a própria palavra de Deus, de preferência aquilo que o próprio apóstolo Paulo já disse. Vamos dar uma olhadinha rápida. Uma das primeiras interpretações muito usadas para este texto, irmãos, e aqui quando falava de forma muito clara, dizia assim, não é? Saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. E este foi um dos textos mais usados para o movimento monástico, para o surgimento dos mosteiros, dos conventos. Não, o texto bíblico diz: nós temos que nos afastar do mundo, não dá para viver entre eles, não há comunhão entre nós e o mundo, então vamos nos afastar. Então criou-se um ideal, ir para o topo de uma montanha, construímos ali uma catedral de adoração ao Senhor, e ali nós vamos poder gastar o nosso tempo só em adoração, em jejum, em oração, copiando o texto da Bíblia, e vai ser o início do céu. E assim nasceu, irmãos, o movimento monástico. E nós não queremos dizer que o monasticismo não trouxe nada de bom, não é isso que estamos a dizer. Mas será que é isto que o texto estava a falar? Era isso que Paulo estava a dizer aos crentes: olha, saiam do mundo, afastem-se do meio das pessoas, vocês não podem viver no meio deles, porque senão vão ser contaminados, não se prendam a um jugo desigual. É isso que Paulo está a dizer. Bem, irmãos, vamos responder com Paulo. Bom, Paulo responde a Paulo. Na primeira carta, no capítulo 9, os textos vão estar aqui, porque fica mais fácil para os irmãos não terem que abrir. No capítulo 9, a partir do versículo 19, ele dizia o seguinte: fiz um judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo
para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Irmãos, isto é um texto escrito por alguém que está a dizer que nós saímos do mundo? Não. O que Paulo estava a dizer aqui é: nós temos que alcançar aqueles que estão à nossa volta. Para isso temos que ter a capacidade de nos identificarmos com Ele, ao ponto de aceitarmos alguma contextualização. Paulo estava disposto a viver entre os judeus, procurando, não escandalizar e seguindo as regras, mas quando ele estava entre os gentios, ele vivia como se ele não conhecesse as leis do judaísmo. Ele estava disposto a fazer um esforço de aproximação para poder ganhar as pessoas. Portanto, Paulo não está a dizer, na segunda carta, porque Paulo não se contradiz, que a igreja tinha que simplesmente fugir do mundo, sairmos daqui, irmos todos para um lugar remoto, construir um mosteiro e viver sossegados. Não é isso que Paulo está a dizer. Porque desta maneira nós não estaremos a cumprir o propósito que Deus tem para nós. Infelizmente, a história dos mosteiros nos diz algo bem diferente. Nós não fomos chamados a isto. Somos discípulos daquele que ficou conhecido por comer e beber com pecadores e publicanos. Esta foi a acusação que os fariseus fizeram a Jesus. Então, o que é que o texto significa? Bem, irmãos, outra interpretação comum que ainda existe hoje em dia é que Paulo estava a chamar os crentes para deixar todas as relações com pessoas do mundo. Você é crente, estou lá, você vai se relacionar com crentes. Tem que trabalhar com crentes, tem que arranjar um patrão crente. Se tiver que contratar alguém, contrate um crente. Você vai mudar de casa, vai alugar uma casa, aluga a casa de um crente. Procura arranjar vizinhos crentes. E os amigos com quem você vai jogar a bola no fim de semana têm que ser da igreja. Não se misture com aqueles que estão do lado de fora, porque se você fizer isso, a coisa vai complicar. Não se ponha debaixo de um jugo desigual. Há gente que pensa que é isto que Paulo está a dizer aqui neste texto. E mais uma vez eu vou responder com Paulo. O que é que Paulo nos diz a respeito do assunto? Primeira carta, capítulo 5, versículo 9. Paulo está a dizer aos crentes da igreja de Corinto o seguinte: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com quem? Com os que se prostituem. E ele está a falar de quê? E isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi: não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, roubador ou roubador, como tal, nem ainda que mais. O que Paulo está a dizer é: dentro do que diz respeito às pessoas que não conhecem o Senhor, nós precisamos conviver com eles. Como é que vamos ser luz se nós estivermos no meio das trevas? Que diferença vai fazer o nosso testemunho se nós não estivermos a alcançar aqueles que precisam ouvir? O que Paulo dizia é: agora, alguém que se diz crente, mas o seu testemunho é este, esse precisa compreender que está no caminho errado. Não se associem a este. Não facilitem a vida dele para que ele pense que, afinal de contas, está tudo bem, e para que o mundo não olhe para ti e pense assim: isto é tudo igual à mesma coisa. Não, com esse não. Porque ele precisa compreender que aqueles que são do Senhor não podem viver desta maneira. Agora, aqueles que estão no mundo precisam ser alcançados. E Paulo diz assim: porque senão vos seria necessário sair do mundo. E não é o que Paulo está a dizer nesta passagem. Se nós formos procurar viver neste mundo, mas só nos envolvemos com cristãos, então é praticamente a mesma coisa que viver no mosteiro. Não faremos absolutamente nenhuma diferença. Nós somos embaixadores, é o que Paulo diz. E o embaixador não pode deixar de se envolver com as pessoas da terra a quem ele é enviado como representante. Imagina que o embaixador que vem para cá de outro país qualquer não quer falar com nenhum português. Ele quer ficar só lá na sua reuniãozinha com as pessoas da sua própria terra. Vai ser embaixador? Não vai representar ninguém. Porque ele foi enviado é para se envolver com as pessoas desta terra como embaixador. O que é que o texto significa, irmãos? Uma interpretação também comum, desde há muito tempo, e ainda comum hoje em dia, é que este texto está-nos a falar a respeito do divórcio. E está a dizer assim: olha, se alguém se converte e está casado com outra pessoa, essa pessoa não se converteu, então divorcie-se imediatamente. Porque não é viável manter este casamento. Portanto, separem-se já. Eu já ouvi algumas pessoas usarem esta interpretação. Vejam o exemplo do Antigo Testamento. Não foi o que fez Neemias quando era governador de Jerusalém?
chamou os judeus que tinham se casado com mulheres gentias e disse: divorciem-se delas imediatamente. Ele obrigou a que assim acontecesse. Este é o ensino do Antigo Testamento, este é o ensino do Novo Testamento, é o que Paulo está a dizer: saiam do meio deles. E mais uma vez, irmãos, é isso que Paulo está a falar aqui. O que foi que Paulo escreveu na sua primeira carta, no capítulo 7, versículo 12 a 14? Ele disse o seguinte: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De sorte que os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Fique claro, irmãos, que este texto está-nos a falar sobre um casal em que um se converte, ou já eram casados. Não está a falar de alguém que está a pensar em casamento, está a pensar, o casal já existia, e um deles se converte. E o que Paulo está a dizer é: não deve haver separação, a não ser que o outro abandone. Mas se aquele que não é crente consente em continuar a viver o casamento, aquele que é crente deve permanecer para poder dar testemunho. Então, o que é que Paulo está a falar? Quando ele diz aos crentes de Corinto: não vos prendais a um jugo desigual. Olhe na sua Bíblia. Paulo dá uma série de sugestões para que nós possamos perceber. Ele usa várias ilustrações para nós compreendermos. Começando no capítulo 14 e continuando até o capítulo 16. Ele vai falando sobre a impossibilidade da convivência. Estamos em 2 Coríntios 6, certo? Os irmãos têm o texto básico na mão, ele não está aqui projetado, está na sua mão. E Paulo começa por perguntar assim: como é que pode haver sociedade entre justiça e injustiça? As palavras no original dão-nos a ideia da santidade e da anomia. O que é que esta palavra significa? Paulo diz: como é que pode haver união entre aquele que quer viver a santidade, o foco na pureza de Deus, na sensibilidade ao pecado, na busca da perfeição, e aquele que diz que tudo é válido, que tudo é lícito? A ideia da anomia é exatamente esta: não há restrições. Era o famoso ou infame mote de Corinto: tudo é lícito. Alguém que diz tudo é lícito, e alguém que diz não, eu quero viver para ser santo como Deus é santo, para criar sensibilidade ao pecado como Deus quer que eu crie. Como é que pode haver sociedade entre estas duas coisas? Como é que pode haver união profunda e significativa entre estas duas ideias? Como viver a santificação do Espírito Santo e ao mesmo tempo dizer que tudo é lícito e que não há problema absolutamente nenhum? Não é possível. É jugo desigual. E Paulo diz: como pode haver comunhão entre luz e trevas? Entre alguém que deseja viver na luz e ser a luz do mundo, e aquele que prefere viver nas trevas, escondido, quer ficar no escuro. Como é que pode alguém que ama a luz do sol passar a viver escondido na escuridão da meia-noite? Como é que pode haver comunhão de interesse entre aquele que ama o amanhecer e aquele que só quer passar a vida na noitada? É jugo desigual. Não pode haver união de vidas neste sentido. A vida não pode ser vivida destes dois lados ao mesmo tempo. Que comunhão pode haver entre Cristo e Satanás? E nós todos temos que escolher um Senhor nesta vida. Ou nós escolhemos, ou nos é imposto. Ou nós usamos o livre-arbítrio que Deus nos deu para definir quem vai ser o Senhor das nossas vidas, ou então damos nas mãos do inimigo. E não nos enganemos. Alguém pode dizer assim: não, eu não aceito Cristo, mas não quer dizer que eu seja dirigido pelo diabo. É sim, Senhor. Mesmo que ache que não é. Não há dúvida nenhuma a respeito disto. O mundo já viu maligno, ele é o príncipe deste mundo. Ele dirige a mentalidade que as pessoas têm. E aquilo que as pessoas acham que é a sua própria cabeça, no fundo é aquilo que lhes foi dado por todos os meios e todas as formas que o inimigo usa para dominar a sociedade. Não há neutralidade no mundo espiritual. Não há. Não há neutralidade. Não há muro. Ninguém fica em cima do muro. Ou está de um lado, ou está do outro. E como alguém já definiu muito bem, o muro pertence a Satanás. Portanto, não se engane. Como é que pode haver união entre aquele que aceita a palavra de Deus, que procura viver de acordo com a palavra, e aquele que não reconhece a Bíblia? Diz que a palavra é apenas um livro antigo cheio de fábulas e mitos, coisas que não se podem provar e que estão enganadas. Como viver durante a semana inteira
guiado pelo que o mundo diz, e depois do domingo querer mostrar interesse e valorização da palavra de Deus, que combate e exclui a maioria do que eu aceitei durante os 6 dias anteriores. Julgo desigual. Querer que estas duas coisas funcionem na minha vida não dá certo. É preciso definir onde é que eu estou. Que comunhão pode existir entre o templo, que deve ser de Deus, e o templo pagão, com os seus ídolos, com as suas imagens? Nós somos chamados individualmente e coletivamente para ser templo de Deus. Olha, irmãos, o que a palavra diz. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Templos de Deus individualmente. E Pedro escreveu e disse o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Ou seja, individualmente, coletivamente, nós sermos o templo de Deus. Poderemos ser ao mesmo tempo o templo do Senhor e ter dentro deste templo os ídolos pagãos. Houve um rei de Israel que achou que podia fazer isto. Chamava-se Manassés. E ele edificou uma série de santuários idólatras dentro do templo de Jerusalém. E o profeta Ezequiel viu o que aconteceu por causa disso. Ele diz que viu a glória do Senhor a sair do templo. Ao sair do templo. Meus irmãos, é impossível. O que Paulo está a ensinar nesta passagem é que há sempre duas maneiras do inimigo trabalhar contra a igreja: por fora, por dentro. O inimigo ataca a igreja de muitas maneiras: por fora, prejudicando, difamando, perseguindo. Mas há uma outra forma, irmãos, que é bem pior, que é o ataque interno. Lembram-se a história de Balaão? Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E ele, por várias vezes, chegou ao topo da montanha, olhou para Israel lá embaixo e abriu a boca com a intenção de amaldiçoar o povo. E quando ele abriu a boca para amaldiçoar, abençoou. Abençoou. E quando ele percebeu que não havia maneira de ferir o povo pelo lado de fora, ele chamou o rei Balaque e disse: olha, a gente não vai conseguir nada assim. Tu não vais conseguir derrotá-los no campo de batalha, nós não vamos conseguir derrotá-los através da maldição, mas há uma maneira de tu os derrotares. É se eles se misturarem, é se eles perderem a santidade. O Deus deles é um Deus zeloso. E olha, vocês têm um culto, vocês têm cultos pagãos que são muito sensuais, são muito atrativos. Levem as vossas mulheres para mostrar os vossos cultos ali no meio dos israelitas, vais ver o que vai acontecer. E foi o que Balaque fez, irmãos. E quando os israelitas viram os cultos que eram praticados pelos moabitas, foram seduzidos pelo culto pagão, e aquilo que a maldição externa não conseguiu, o pecado interno conseguiu. E o povo de Israel foi derrotado. E houve uma praga enorme, e milhares morreram. É por isso que Paulo dizia à igreja de Corinto: não se prendam a um jugo desigual, não se contaminem, não dá para misturar as coisas. Não juntem a sabedoria popular pagã com a mensagem de Cristo. Não juntem a filosofia mundana com os princípios de Deus. Não facilitem a vossa relação com alguém a ponto de comprometerem o vosso testemunho. Paulo vai dizer, irmãos, algo muito semelhante quando ele escreveu aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, não é? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não aceitem o que a mentira do inimigo tenta impor. O que é que isto significava para os crentes de Corinto? Que eles deviam ter todo o cuidado com a ligação aos festivais pagãos. Que eles deviam evitar as amizades que os levavam a participar destes festivais. Que eles deviam ter a atenção de que, uma vez libertos do pecado, eles podiam ser arrastados de novo para ele. Assim como Israel foi liberto do Egito, mas assim que chegou ao deserto, caiu na idolatria novamente. Não é? Por livre, espontânea vontade, fizeram um bezerro para dizer que aquilo era o seu verdadeiro Deus. Paulo não está a falar aqui necessariamente e diretamente sobre casamento. Se aplica a casamento? Claro, irmãos. Se entendermos o texto, dá para perceber aquilo que Paulo está a dizer ao crente. Atenção! A nossa relação
com aqueles que não pertencem ao Senhor, tem que ser de influência. Nós estamos nesta convivência para abençoar. Estamos ali para ser luz, para fazer a diferença na vida desta pessoa, para mostrar a ela quem é Jesus. Agora, quando percebemos que a nossa relação com esta outra pessoa não pertence ao Senhor, e em vez de estar a influenciar o outro para a salvação em Cristo, está-nos a desviar, está a impedir-nos de ser luz, está a amarrar-nos a alguma coisa que nos impede de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, é jugo desigual. Estamos a juntar ao jugo desigual. E isto, irmãos, pode dizer respeito a um relacionamento, a uma amizade, a uma parceria, pode dizer respeito a uma sociedade, ou mesmo a um negócio. Dizem que F.W. Charrington era um lord inglês que tinha uma grande fortuna e tinha também uma riqueza significativa prometida a ele em herança. Ele era herdeiro da maior destilaria de whisky que existia no Reino Unido. E um dia ele estava a voltar a casa e, ao se aproximar da sua residência, ele passou na frente de um local de bebida, de pub inglês, e ele viu um homem bêbado a sair e na porta estava uma mulher e ele percebeu que aquela mulher provavelmente devia ser a esposa daquele homem e ela se aproximou do seu marido tentando dizer a ele que estava na hora de ir para casa, que já estava muito tarde, que ele já tinha bebido muito, e aquele homem deitou pela sua boca uma série de impropérios, disse uma série de barbaridades àquela mulher e por fim a esbofeteou com tanta força que ela caiu no chão. E quando Charrington olhou para aquela situação, ele sentiu-se tão revoltado. Mas ao mesmo tempo que ele sentia-se revoltado, ele levantou a sua cabeça e assim que ele levantou a cabeça, ele viu naquele sinal que estava bem na porta daquele local, o seu próprio nome. Charrington. Porque ele era o herdeiro da fortuna do whisky. E ali era vendido aquele whisky, que era conhecido em todo o Reino Unido. E aquilo, irmãos, escutou o coração dele. Julgo desigual. Como é que alguém que pertencia ao Senhor podia fazer lucro de uma coisa que estava a prejudicar a vida de milhares e milhares de pessoas e de famílias? Charrington abriu mão da sua herança naquela destilaria. Ela hoje já não tem mais este nome, ainda existe, ainda é extremamente poderosa, ainda continua a fazer o seu estrago em muitos lugares do mundo, mas já não é mais algo que faz parte desta família. O que Paulo está-nos a chamar neste texto, irmãos, não é necessariamente para uma separação física, não é? Nem geográfica. O que ele está-nos a chamar é para uma separação espiritual. O que Paulo está a chamar a atenção neste texto é para nós fugirmos da esquizofrenia espiritual. O que é esquizofrenia, irmãos? Esquizofrenia é aquele que tem dupla personalidade. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora é bonzinho, outra hora é mauzinho. E parece que há crentes que acham que podem viver desta maneira. De vez em quando são seguidores de Jesus. A maior parte do tempo são seguidores, seja lá de qualquer outra coisa. E Paulo diz: não vos prendais a um jugo desigual. Não dá para nós tentarmos viver a vida cristã desta maneira. Aqueles que dizem ser seguidores de Jesus, mas se submetem na maioria do tempo ao que é a sabedoria popular influenciada pelo maligno, não pertencem ao reino da luz. E não estão a ser o exemplo que deveriam ser. Paulo chama os crentes de Corinto e por associação a todos nós, estarmos atentos para isto, procurar viver fora desta realidade, mas que nós possamos, como ele diz no primeiro versículo do capítulo 7, purificados de toda a imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Que a palavra do Pai possa falar aos nossos corações. Nós possamos ter sensibilidade de pedir ao Espírito que nos ajude a compreender se nas nossas vidas tem havido alguma tentativa de juntar estas duas coisas que não podem ser juntadas. Lembra-se do exemplo que Paulo disse, citando a velha parábola, a velha ilustração do Antigo Testamento. Não dá para lavrar junto um boi e um asno, não funciona. São coisas que pertencem a mundos diferentes, a espécies diferentes. Não juntemos aquilo que naturalmente não pode ser unido.
Somos do Senhor, pertencemos a Ele, vivemos para Ele, brilhamos para Ele. O cântico que vamos cantar, irmãos, chama novamente a atenção para isto. E diz ao Senhor, pede ao Senhor, brilha em mim com a tua glória. Brilha em mim, eu quero testemunhar. Brilha em mim para que o mundo te conheça. Brilha.